o doutor José Roberto Neves Amorim, advogado, desembargador aposentado do TJ São Paulo, ex-conselheiro do CNJ e diretor da Faculdade de Direito da FAAP. Doutor, obrigado por ter aceito o nosso convite. A palavra está com o senhor. Boa tarde a todos. Eu fico imensamente honrado com o convite que me foi feito. Saúdo todos os componentes da mesa, meu querido amigo, fraterno, Dr. Rubens Carmo Elias, de longa data, que tenho a honra de ter em vários cursos, companheiro de livros e tudo mais. É uma honra estar aqui. Dr. Rodrigo Carpati, Dr. Ricardo Toledo, Dr. Bruno, Dr. Luiz Rogério e a ilustre conselheira doutora Ana Paula Mascaro. O tema que me foi destinado, juntamente com a doutora Ana Pretel, que eu saúdo também, minha parceira de tema e de longa data também na mediação, foi justamente mediação e mediação condominial. Então, eu vou falar sobre uma teoria geral da mediação e a doutora Ana Pretel especificamente sobre a mediação condominial. Nós temos tido uma grande dificuldade dentro do Poder Judiciário, e eu estive dentro do Poder Judiciário durante 33 anos, de conseguir solucionar os conflitos de uma forma mais célere. E, na verdade, há conflitos que efetivamente demoram, devem demorar, porque tem dentro do seu conteúdo essa necessidade. Quando nós falamos em matérias como, por exemplo, condominiais, como consumo, são matérias que devem ser objeto de um outro tratamento, que, aliás, vem sendo estabelecido desde a Resolução 125 do CNJ. Quando eu saí daqui do Tribunal de Justiça e fui para o CNJ em 2011, o ministro César Peluso me deu a incumbência de fazer a divulgação e a implantação da mediação no Brasil pelo Poder Judiciário. E nós, então, começamos a trabalhar com toda a resolução, visitando os tribunais e convencendo as pessoas, os juízes e toda a sociedade como um todo, tendo como parceiros importantes o Ministério Público, a OAB, a Defensoria Pública, que muitas vezes nós temos que procurar uma solução que consiga fazer com que não haja mais aquele conflito, mais aquela guerra que existe entre as pessoas de uma forma desnecessária. Porque é muito simples. Eu saí do Tribunal de Justiça como desembargador com 30 mil votos. Ora, todos esses votos que eu dei foram baseados no quê? Num conflito em que as pessoas não podiam sentar-se à mesa para solucionar e para discutir algo muitas vezes tão simples. Então, o que eu penso a respeito disso? Que sempre que as pessoas procuram o judiciário, na verdade, qual é a mensagem que elas transferem? Qual é a mensagem que elas transmitem? Nós não temos condições de solucionar o nosso conflito, nós então vamos terceirizar ao Estado juiz, para que ele possa solucionar o nosso conflito. E depois as pessoas ainda ficam bravas com a decisão do juiz. Quem foi procurar o judiciário foram as partes. Nunca vi nenhum juiz bater a porta de ninguém e falar: tem um conflito aí, eu estou aqui pronto para resolver. Fala comigo aí, eu estou aqui, bati aqui na sua casa. Tal. Não é assim que funciona. As pessoas se socorrem do Poder Judiciário para que isso aconteça. Elas procuram o Poder Judiciário para que o Poder Judiciário solucione um conflito que elas foram incapazes de resolver. E nós temos nos batido com essa mudança de cultura, porque o trabalho é árduo. É muito difícil você tirar as pessoas do procure os seus direitos, que significa, olha, judicialize,
e venha para uma justiça multiportas, da teoria harvardiana, da mediação, da conciliação, da negociação, da arbitragem. Porque muitas vezes a sentença do juiz ela não soluciona o conflito, ela soluciona o processo, é outra coisa. O que pacifica é a mediação, é a conciliação, em que nós que estamos acostumados a trabalhar com isso, ficamos felizes quando as pessoas em conflito saem com uma solução encontrada por elas mesmas. Por isso, a solução da mediação, da conciliação, ela é definitiva. A solução do processo não é definitiva. As pessoas não saem satisfeitas com essa decisão. Muito pelo contrário. Na maioria das vezes, o que acontece é o acirramento do conflito. Por quê? Porque uma ganha e a outra perde. Quando nós falamos em mediação, nós falamos na teoria do ganha-ganha. Por quê? Porque há um consenso em que as próprias pessoas encontram para poder solucionar o seu conflito. Então, o que foi feito com base nisso? Qual a importância de tudo isso? A importância é que nós conseguimos fazer com que a maioria dos tribunais do Brasil instalassem os seus centros judiciários. Eu, quando estava no Tribunal de Justiça, eu era responsável pelo núcleo aqui em São Paulo. Eu, quando vim do CNJ em 2013, vim para o núcleo, a convite do presidente do tribunal, então desembargador Nalini, e fiquei até há 3 anos atrás, quando me aposentei. E aí, nós conseguimos implantar, em 2 anos, 208 sejusques. Hoje já está em 260 e tantos. 208 sejusques. Eu viajava periodicamente para todas as cidades para instalar os centros judiciários, em faculdades, em convênios com a ordem, em convênios com todas as instituições de ensino e dentro do próprio Poder Judiciário. Quando nós trabalhamos na lei de mediação, na comissão do Ministério da Justiça, foi na mesma época que saiu a lei da arbitragem e saiu a lei da mediação. Vejam só, nós somos tão atrasados que a Argentina, nossa vizinha, quando a nossa lei 13.140 de 2015 foi promulgada a lei da mediação aqui no Brasil, a Argentina já tinha uma lei de mediação há 15 anos. E num processo muito mais avançado, ou seja, havia necessidade de se passar pela mediação obrigatória para que o processo fosse aceito para judicialização. Ou seja, havia uma triagem e os próprios escritórios de advocacia tinham o poder de fazer essa mediação. Você mediava nos próprios escritórios. E aí, não sendo frutífera, o mediador, advogado, então, fazia uma ata dizendo, olha, as partes estiveram aqui, houve uma composição que foi infrutífera, não resultou o acordo, portanto, podemos judicializar. Caiu em 60% a judicialização. Por quê? Porque as pessoas foram obrigadas a sentar-se à mesa para poder discutir tudo aquilo que elas iriam levar para o Poder Judiciário, certo? Para depois demorar 5, 6 anos para chegar a uma conclusão que elas poderiam ter chegado 5 anos antes. Quanto custa um processo para o judiciário? Nós temos no judiciário hoje aí uma média de 110 milhões de processos em andamento. Caiu um pouquinho, né? Se nós tivéssemos na toada, a mediação ajudou a que isso acontecesse, e nós então tivemos uma redução de percentual de crescimento. Né? Mas assim mesmo nós temos 110 milhões, o que significa que com 220 milhões de habitantes, cada habitante tem um processo, porque cada processo tem 2 partes. Então, se nós multiplicarmos 110 milhões por 2, dá 220, quem não tem o processo pode procurar que vai achar. Porque cada um tem um. Na verdade, esse número não é verdadeiro, por quê? Porque o maior cliente do Poder Judiciário é a Fazenda Pública. 51% dos processos que tramitam no Poder Judiciário têm origem na Fazenda Pública. São processos de INSS,
O INSS é o campeão, né, com as medidas de mudanças de benefícios e tudo isso, é o campeão. É o que tem mais processos, é o INSS. E a área pública total, fiscal, tudo, tem maior número. Depois, a área privada e a área criminal. Então, o que a gente tem tentado fazer com a mediação? Levar, com a lei da mediação, quando nós prevíamos que estava o novo Código de Processo Civil já em andamento, e nós trabalhando, vocês podem ver que o novo Código de Processo Civil foi promulgado em 2015, e a lei de mediação também em 2015. Então, quando nós estávamos na comissão, nós tínhamos uma preocupação de fazer uma adequação do que estava no Código com a lei. Por quê? Porque o que entrasse em vigor em primeiro lugar, o posterior revogaria se houvesse alguma contradição na mesma matéria. O posterior revoga o anterior na mesma matéria que estivesse tratando. E o que nós fizemos? Fizemos uma compatibilidade com a comissão que cuidava do Código de Processo. Inserimos na lei todo o procedimento. Então, o Código fala do procedimento judicial, nós falamos na lei do procedimento judicial e do procedimento extrajudicial, autorizando a criação de câmaras e criando todo um sistema dentro do CNJ, dentro dos tribunais, para que câmaras privadas pudessem auxiliar o judiciário. Então, nós temos várias câmaras privadas para atuar nesse nicho. E o que é importante no tema que nós vamos falar hoje aqui de condomínio? Imaginem só, se os condomínios puderem levar para as câmaras privadas ou para os sejusques as suas demandas, nós conseguiríamos resolver com muito mais facilidade as demandas de condomínio do que levando para a judicialização. Isso tem sido uma experiência muito importante. Só que, volto a dizer, o nosso problema cultural, ele é quase que intransponível. Tem gente que não aceita de modo nenhum a mediação porque acha que ela não será a solução definitiva. É um erro crasso. Por quê? Porque o acordo que for traçado na mediação será homologado judicialmente. Então, os juízes homologam os acordos feitos na mediação. Faz o acordo e leva-se para o juiz do Sejusque. O juiz do Sejusque homologa o acordo, está resolvido, é um acordo judicial, homologado. Quer dizer, não existe insegurança jurídica nesse aspecto. E muitas pessoas acham que não procuram a mediação ou a conciliação por conta disso. Então, é fundamental que essa mudança de cultura aconteça com maior celeridade, que as pessoas entendam que o conflito só pode, o judiciário está aí para solucionar o conflito, mas quando a participação dele for fundamental, quando a participação do juiz for imprescindível, e quando houver algum caráter de urgência nas medidas. Quando não há caráter de urgência, primeiro deve-se passar pela tentativa de mediação. O artigo 334 do CPC, que vem repetido na lei de mediação, ele pede ao juiz que encaminhe, assim que receber a ação, para a mediação, para o Sejusque, para que possa ser tentada uma mediação. Eu me lembro muito bem, quando nós estávamos trabalhando na lei de mediação, surgiu a ideia de copiar o sistema argentino. Falar assim, não, vamos então, antes da judicialização, logicamente, exceto se houver medidas de urgência, a medida de urgência tem que ser decidida pelo juiz, pelo judiciário. Mas quando não há medida de urgência a ser tomada, e aí seriam capituladas quais as medidas de urgência e quais não, fazemos o seguinte, passamos primeiro pelo crivo da mediação e depois, então, se não houver o consenso, nós autorizamos, então, o ajuizamento da demanda. Mas o problema todo surgiu numa discussão, e nessa comissão estavam, além da minha pessoa representando o CNJ, a ministra Nancy Antrig, o ministro Marco Aurélio Buzzi, o então ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso. Qual era a preocupação? Da inconstitucionalidade da lei diante do preceito constitucional do direito de ação e do acesso à justiça.
que, na verdade, não se está obstando o acesso à justiça. Você pode judicializar, apenas nós iríamos tentar fazer a mediação primeiro. Não está dizendo, olha, aqui por exemplo, um tema X não se pode judicializar, tem que mediar obrigatoriamente. E não vai sair da mediação? Não, a ideia não era essa. A ideia era só dizer, olha, vamos primeiro sentar para conversar, depois você judicializa se não der o acordo. Né? Mas a preocupação era essa. Por quê? Porque a declaração de inconstitucionalidade de um artigo da lei fatalmente enfraqueceria a lei. E nós entraríamos numa discussão com uma possível liminar do Supremo suspendendo a eficácia da lei ou daquela norma, e aí a lei ficaria, né, como a gente tem uma agilidade muito grande no judiciário, é tudo muito rápido, né, a gente ficaria assim esperando até se resolver se ia ou não ia, era ou não constitucional. Então, com essa preocupação, com esse temor, nós acabamos não colocando isso na lei. Né? O que deveria hoje o BEDAC defende isso, o ministro Peluso defende isso, tal, mas já foi. A lei está aí, para alterar agora fica muito mais difícil. Então, eu vejo que nós temos que nos preocupar, nesse momento, em satisfazer as obrigações. E é fundamental, eu vejo na área condominial que muitas vezes os condôminos não pagam. Então, nós temos aí um tempo absurdo de um processo, né, para depois acabar vendendo bem, levando à praça pública. Quanto tempo demora isso? E o condomínio, sem receber o condomínio. Na verdade, rateando esse condomínio pelos demais condôminos. Quem aqui mora num prédio já não passou por isso? De ter um condômino inadimplente, ou 2 ou 3, com a situação que nós estamos hoje, não pagando o condomínio e as outras pessoas tendo que ratear aquilo. Ora, se eu chamo para uma mediação, eu sei que hoje nós podemos já protestar, existem uma série de situações coercitivas, o que muitas vezes não obriga a pessoa a pagar. O que ajudaria é a possibilidade de sentar e falar, olha, como é que você pode resolver esse problema que você está causando para todos os demais condôminos? E tentar chegar num denominador comum. Pode não se chegar? Pode. Mas se a gente não tentar e procurar uma solução para se resolver, só se vai criar conflito interno do condomínio, dos demais condôminos que estão bancando aquela cota com os condôminos, com os demais condôminos e com o próprio condômino que não paga. Então, essa situação é uma situação que se torna cada vez mais delicada. A inadimplência dos condomínios não está baixa. É uma inadimplência razoável e que dá para sentir, desde que você também, lógico, seja um condômino do seu prédio e esteja rateando aquilo que os outros estão usufruindo da mesma forma que você, do mesmo salão de festa, do mesmo elevador, da mesma água, às vezes, da mesma conta de luz de todos, utilizada de comum acordo com todos, das áreas comuns do prédio. Então, eu acho que, se nós partirmos e nós conseguirmos utilizar não só os centros judiciários, mas conseguirmos usar as câmaras privadas, isso é extremamente importante. As câmaras privadas, nós temos câmaras privadas hoje que usam a tecnologia mobile, em que as pessoas têm um celular em que elas podem, a qualquer momento, fazer uma mediação. Elas levam, e uma pode estar em Porto Alegre, a outra pode estar em Recife, e o mediador está em São Paulo, e essa mediação ser feita. Por quê? Porque numa cidade como São Paulo, você fazer as pessoas saindo de um lugar para outro é muito mais difícil. Quando você usa uma tecnologia mobile, por exemplo, você marca com a pessoa que hora que você pode estar disposto a fazer uma mediação. 5 da tarde eu estou em casa, tá bom. Aí manda o link para outra, 5 horas, tá bom, tá bom. O mediador pode ser 5 da tarde, pode ser 8 da noite, pode ser 9 da manhã, ele vai conseguir fazer. Por quê? Porque ele está também à distância com essas pessoas. Não é chat. O chat é aquilo que você não sabe quem está do lado de lá. O que eu estou falando é a mediação mesmo, com a presença do mediador e das partes, todo mundo se olhando, se vendo e conversando.
Eu acho que essa é uma medida que nós temos que começar a encampar, se nós quisermos ver a solução dos conflitos. Isso não diminui o trabalho do advogado, é um novo nicho para o advogado, é uma ajuda social, é um ganho de tecnologia para todo mundo. Então, essa é a mensagem que eu queria deixar. E desde já agradeço a paciência de todos por me ouvir e pensem na mediação como uma solução dos conflitos de uma forma amigável e consensual. Eu agora gostaria de chamar aí depois a doutora Ana, depois da apresentação, que ela vai falar especificamente sobre a mediação condominial. Muito obrigado, uma boa tarde, bom fim de semana a todos.